aleluia, essa oportunidade de adorar o Senhor. Aleluia, Ele está aqui nessa noite, aleluia, Ele sonda corações intrigas. Aleluia, aqui nessa noite, Ele vê o que se passa dentro do teu coração. Aleluia, o que o Senhor gosta de sinceridade. Aleluia, se você adorar com sinceridade, Ele tem milagre para você, Ele tem providência, aleluia, para você. Aleluias, aleluias. Irmãos, nós estamos quase no final. Aleluia, mas eu quero ler um texto bíblico com você nessa noite. Aleluia, em rápidas palavras, 2, 3 minutinhos, nós já vamos orar. Aleluia, aqui nessa noite. Aleluia, mas eu te peço que você não venha perder esse espírito de adoração. É um culto de adoração, de gratidão ao Senhor. É um culto onde nós viemos aqui, porque eu creio que cada um de nós entendemos, aleluia, que nós somos dependentes da presença dEle, que nós precisamos ter a presença dEle sobre a nossa vida. Eu te convido a você abrir a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos. Nessa noite o capítulo é o número 15, o verso é o número 21 nessa noite. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 15, verso 21. A Luz vai falar e vai contar uma história de um homem, aonde que muitas vezes é pouco pregado sobre esse homem. Mas eu meditava sobre a história dele, e aonde que nós vemos, aonde que Jesus, ele faz coisas extraordinárias, aonde que mesmo quando nós não queremos, quando nós não aceitamos, quando nós muitas vezes vamos por caminhos diferentes do que Ele quer, mas mesmo assim Ele dá um jeitinho de ter um encontro com nós. Ele ainda assim dá um jeitinho, à luz de nós, de trazer nós para fazer a vontade dEle. Aleluia. E nessa noite, Marcos 15, 21 vai dizer assim: e obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a carregar a sua cruz. E levaram no lugar do Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. E deram-lhe de beber vinho misturado com mirra, mas ele não o recebeu. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ela sorte o que cada homem tomaria. E era a hora terceira, e eles o crucificaram, e a placa da sua acusação estava escrita: Rei dos Judeus. Sente nessa noite. E a sua placa de acusação estava escrita: Rei dos Judeus. Aqui eu já aprendo algo, que a acusação ele tinha, Wilson, para morrer por mim e por você. Que a acusação ele tinha para ir para uma cruz e fazer maldito por mim e por você. Aí nós entendemos que é amor, e aqui nessa noite nós estamos aqui porque nós somos gratos a esse amor, a Deus que nos deu a oportunidade de ter o nosso nome escrito no livro da vida. A Deus, o coral cantava dizendo de um céu que nós vamos morar. A Deus, mas ontem, aleluia, eu pensava e falava com Deus. Muitas vezes nós lembramos e dizemos: olha, lá não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, aonde que será um lugar lindo, um lugar maravilhoso. E muitas vezes nós esquecemos que nós estaremos face a face com Ele. Imagina, irmão Wilson, você poder sentar e talvez falar com Ele, aonde que Ele vai dizer: a Luiz, sabe aquele dia, aquele momento, aonde que você passou por essa situação? A Luiz, eu estava do ladinho de você, eu te guardei, eu te protegi.
Ali sabe os momentos que talvez nós vamos poder estar face a face com Ele, conversando com Ele, e Ele falando daquilo que Ele agia, que muitas vezes nós nem vimos e nem pensamos que Ele fez. Ali isso é coisa maravilhosa, é coisa extraordinária. E aonde que nós vamos ver, aonde que esse certo homem, Simão, Sirineu, aonde que vai dizer a história, dizendo que todo ano o homem da família, ele tomava uma túnica branca e ele ia a Jerusalém, porque lá era sacrificado, e aonde que o sacerdote aspergia o sangue daquele cordeiro sobre aqueles homens que estavam naquele recinto. Mas para chegar dentro do templo e poder receber a aspersão do sangue desse cordeiro, que aonde que quando ele pegava essa túnica branca, aonde ele olhava para ela, havia um pingo de sangue do cordeiro, aonde que ele ia para sua casa, ele chegando lá, ele dizia para a família, dizendo: olha, os nossos pecados estão perdoados, é mais um ano de bênção que nós vamos ter, é mais um ano de prosperidade que nós vamos ter, é mais um ano que o Senhor vai estar conosco. Aquele pingo de sangue representava uma bênção, aonde que eles pensavam isso. E naquela certa ocasião, naquela certa oportunidade, Simão, ele sai da sua casa, onde que ele caminha quilômetros, e ele vai para Jerusalém. E aonde que talvez no momento que ele chega em Jerusalém, ele olhando para a sua veste branca, ele vai talvez se cuidando, porque a multidão era grande, e ele vai pensar: eu não posso sujar minha veste, porque senão eu não vou poder entrar no santuário, eu não vou poder entrar lá para receber o perdão dos meus pecados. Mas naquela certa ocasião, a luz foi diferente. Aleluias, aquele ano foi diferente para Simão, aonde que quando ele está entrando na cidade, há algo acontecendo de diferente, aonde que ele vai olhar e há uma multidão vindo, há soldados romanos vindo, e há um homem todo ensanguentado carregando uma cruz, e aonde que talvez ele olhando, ele não entende nada, aonde que talvez olhando, ele vai pensar que é só mais um. Mas aí ele começa talvez de uma certa forma a se afastar, mas eu creio que chama algo a atenção daquele homem, porque ele vai olhar, e aonde que todos os anos, talvez quando ele vinha, e talvez alguém era crucificado, havia uma acusação naquela placa em cima daquele homem. E talvez quando ele olha para Jesus, ele vê talvez um olhar diferente. Ele vê algo diferente. Quando ele olha para aquela escrita, ele vê algo diferente. Às vezes porque não tinha acusação, havia uma placa dizendo: Rei dos Judeus. Você lembra que logo quando Jesus estava crucificado, havia dois homens, um à direita e um à esquerda, aonde que um também olha lá naquela placa e diz: olha, há um reino a luz que espera esse homem. E aonde ele aceita Cristo como seu único suficiente Salvador, e ele vai para o paraíso. E aonde da mesma forma, talvez Simão Sirineu olhando para aquela placa, e aquilo chama a atenção dele. Mas talvez naquele momento, talvez não entendendo nada, ele quer se retirar. E aí é um soldado que constrange ele e obriga ele a carregar a cruz de Cristo. Aonde que é um soldado que obriga ele a vir perto de Cristo e ajudar Cristo a carregar a cruz. Mas aí você começa talvez a olhar para o sentimento de Simão, aonde que talvez um sentimento de tristeza, um sentimento de angústia, porque ele vai dizer: eu saí lá da minha casa, caminhei quilômetros, aonde que o sentimento talvez dele, dentro do coração dele, é de angústia, porque ele estava pensando, talvez dizendo: olha, todo o sacrifício que eu fiz para vir me cuidando para não sujar minha túnica, e agora minha túnica vai ficar toda suja, eu não vou poder entrar no santuário para poder receber o perdão dos meus pecados. Aleluia, mas não sabia ele
Aleluias, que aquele homem que toca ele, a luz que suja ele todo de sangue, aleluias, era o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, era o Cordeiro, aleluias, que tira todo o pecado do mundo, aleluias. Talvez depois, à luz dessa passagem, Simão entende isso, e talvez ele chegue em casa e ele fala: olha, esse ano foi diferente, esse ano eu tive um encontro com um homem, aleluia, que mudou a minha vida, que mudou a minha história. E aí você vai dizer com Samuel: como é que você sabe, aleluia, que a vida, aleluia, esse encontro mudou a vida de Simão? Aleluia, vai ter um momento, aleluia, que Marcos, ele vai falar o nome dos dois filhos de Simão, aleluia, e vai, em um certo momento, a carta de Romanos, Paulo vai agradecer aos filhos de Simão, dizendo: eu louvo a Deus pela vida do servo de Deus, Alexandre Rufo, a luz também ao seu pai e à sua mãe, que são servos de Deus, que aceitaram a Jesus Cristo, que agora estão aqui dando testemunho, aleluia, que Jesus Cristo salva, liberta, transforma, que Jesus purifica o homem de todo pecado. Aleluia. É constrangimento muitas vezes. Há momentos na nossa vida que nós não queremos, que nós não deixamos muitas vezes de lado, Sérgio. Há momentos que vêm muitos desafios para mim e para você na nossa vida cristã, e muitas vezes nós não queremos aceitar e nos intimidamos, e a palavra que muitas vezes vem da nossa boca é dizendo: eu não posso e eu não consigo. E quando nós falamos isso, é a mesma coisa que nós destruir e aniquilar tudo que Jesus Cristo já fez por nós. Hoje à tarde eu me lembrava das coisas que Deus fez por mim, e eu pensava: eu não tenho nem, às vezes, muitas vezes, coragem de pedir algo ainda para Ele. Às vezes porque Ele dá muito mais do que nós merecemos e precisamos. Olha que o meu pai, ele tem uma dificuldade, irmão Wilson, ele é muito, olha, se eu vi uma, duas vezes ele chorar, foi muito na vida. E hoje à tarde eu conversava com ele e ele chorava, falando de algumas situações, falando do cuidado de Deus para a vida dele. E aonde ele me dizendo: Samuel, olha de onde que nós viemos, uma família pobre, que muitas vezes não tinha um alimento, e hoje nós temos o que nós precisamos. Nós temos alimento, nós podemos passear, sair, nós temos a oportunidade de muitas vezes dar algo para alguém que necessita. Ele falando de uma certa senhora que chegou na congregação, e aonde que ela, muito mal ali, ela convida ela para entrar na dentro da igreja, e ele falando, dizendo que essa mulher, ela estava no começo de um derrame, e eles oraram ali, levaram ela para o hospital, ela ficou 4 dias internada no hospital. Veio um filho dela ali no hospital e levou ela novamente para casa, que ela mora lá em São Sebastião do Caí. E aí meu pai dizendo: olha só o cuidado de Deus para nós. Nós temos tudo que precisamos, tudo que necessitamos. Que tem pessoas que estão abandonadas, há pessoas que estão aí com tristeza, com angústia, não tem ninguém com contar. Não tem pessoas para dar um ombro amigo, não tem pessoas para poder contar suas dificuldades, suas angústias, os seus sofrimentos. Mas nós, além de ter uma família que serve a Deus, uma família que tem palavras de consolo, palavras de ânimo, nós temos uma igreja que nos cerca, uma igreja que, se nós precisar, não é um, não é dois, mas é muitos irmãos que vão abraçar, vão cuidar, que muitas vezes vão orar. E nessa noite eu te pergunto: o que você tem feito para adorar e glorificar o Senhor? As oportunidades que você tem de você vir na casa de Deus, de que maneira você está adentrando nela? Você está esperando o irmão Samuel vir aqui e talvez te comover o teu coração, talvez pregar uma palavra eloquente e bonita,
que te alegre nesse momento, dentro dessa 1h30, mas que quando você sai da porta para fora, aleluia, a angústia volta, o sofrimento volta, os pensamentos não voltam. Ou você quer uma vida de transformação por completo, onde que você vai dizer: Espírito Santo, eu peço, aleluia, que tu entre dentro da minha vida, me transforme e me mude, aleluia, que eu não venha adorar somente aqui dentro, aleluia, porque tem o irmão da minha direita ou da minha esquerda adorando, mas que quando eu esteja no meu carro, dentro da minha casa, eu venha ser adorador por excelência, aleluia, que quando, aleluia, eu passar pela dificuldade, eu venho orar e tu venha ter providência sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha vida. Nós não estamos experimentando milagres porque nós não temos mais intimidade com o dono do milagre. Nós queremos, aleluia, orar, buscar, como o irmão Adair falou, quando a corda bate no pescoço. Aí nós lembramos que há um Deus no céu. É um momento que muitas vezes nós estamos numa situação difícil, e aí nós lembramos que há um Deus no céu. Mas Ele que não quer ser Deus de ocasiões, mas Ele quer ser um Deus de intimidade com você. Ele quer ser um Deus, aleluia, que não somente, aleluia, tem pequenos momentos do seu dia, aleluia, mas Ele quer que você tenha uma vida, aleluia, 24 horas de adoração, aleluia, uma vida completamente, aleluia, tornada a Ele em adoração, em verdadeira adoração. Aí você vai dizer: irmão Samuel, como é que eu consigo isso? Aleluia, as pessoas vão ver que você é diferente. Aleluia, não teve momentos que pessoas olharam para você dizendo que há algo diferente em você? É porque o Espírito Santo de Deus está em você. Aleluia, aí você vai ter a oportunidade de muitas vezes falar do Evangelho, dizer algo de Deus para muitas pessoas. Mas você vai só fazer isso se você ter a presença dele sobre a tua vida. Você vai conseguir somente isso se você tiver algo diferente em você. Isso não é construir em pequenos momentos com Deus, mas é ter uma vida de santidade, de adoração. É nos momentos que talvez você tem, com seus amigos, que você não venha falar coisas vãs, mas que você venha adorar o Senhor em todos os momentos, que você não venha criticar, que você não venha murmurar, que você não venha falar mentiras, que você não venha falar talvez fofocas, mas que você venha adorar o Senhor, que você venha dizer: o meu irmão, o meu companheiro é uma bênção. Aleluia, se ele talvez, você olhando no seu olhar, ele ainda não estiver alinhadinho, mas você vai pensar: eu vou orar por ele, que o Senhor vai transformar a vida dele, ele vai ser um crente abençoado, um crente fortalecido, um crente cheio da presença de Deus. Aleluia, se coloque de pé nessa noite, nós vamos orar, já passou do horário. Aleluia, eu peço que os irmãos me perdoem nessa noite. Aleluia, mas eu quero orar nessa noite com você. Aleluia, vai ter situações que vai ser como Simão, que nós vamos ser constrangidos por alguém para fazer aquilo que Deus nos chama. Mas vai ter a oportunidade. Aleluia, como o homem lá do ladinho da cruz de Cristo. Aleluia, que ele olhou e ele reconheceu que Jesus Cristo era o Salvador. E ele vai reconhecer dizendo: olha, eu sou pecador, eu sou falho. Aleluia, mas esse homem, ele é santo, ele é perfeito. Aleluia, ele vai reconhecer Jesus Cristo como o Salvador. Aleluia, ele vai receber a maior dádiva, que foi a salvação da alma dele. Aleluia, porque hoje mesmo, aleluia, a palavra de Cristo foi para ele: estarás comigo no paraíso. E nessa noite haverá as duas situações da tua vida. É somente essas duas. Porque quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a palavra de Deus vai dizer que quando nós colocamos a mão no arado, o que nós não fizemos mais, irmão Deus? Nós não podemos mais olhar para trás. Aleluia, é só avante.
É só rumo ao céu que eu e você temos. É só para o céu que nós vamos. Aleluia, então não deixe, talvez você seja constrangido, mas venha entender que você pode dizer: eu aceito, Senhor, o que Tu me mandar, Pai. E eu vou fazer Tua obra com ousadia, com alegria. E eu vou Te servir, Senhor. E nessa noite eu te convido, aleluia, porque você talvez esteja com o coração dizendo: olha, meu Samuel, eu sou pequeno, eu sou falho, e eu não consigo. Mas nessa noite eu quero te dizer, aleluia, que Ele quer dar autoridade espiritual para vidas aqui nessa noite. Ele quer tirar a timidez de vidas aqui nessa noite. E Ele quer trazer, aleluia, um renovo espiritual sobre a tua vida. Aleluia, que você vai ficar abismado do que o Senhor vai fazer com você. Aleluia, mas é um passo de fé, é um passo, aleluia, que você pode dar aqui nessa noite. Aleluia, não é o Samuel que vai te dar isso. Aleluia, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Aleluia, e Ele vai, aleluia, te transformar e te mudar aqui nessa noite. Aleluia. Enquanto a minha esposa vai, aleluia, adorar o Senhor nessa noite, você venha. Aleluia, venha adorando ao Senhor. Venha, aleluia, glorificando a Ele nessa noite. Aleluia, porque Ele tem algo especial para você. Ele tem algo extraordinário para você aqui nessa noite. Aleluia, feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a falar com o Senhor. Aleluia, comece a apontar para Ele os seus gritos. Comece a dizer para Ele: Senhor, Tu conheces meu coração, papai. Tu sabe que eu tenho dificuldade, Senhor, de muitas vezes, Pai, tomar essa autoridade que Tu tem, Pai, e fazer, aleluia, aquilo que Tu tem para a minha vida. Aleluia, mas eu quero, Senhor, nessa noite que Tu venha me renovar, que Tu venha transformar minha vida, e que Você venha encher da Tua glória, da Tua presença aqui nessa noite. Ah, Senhor. Ah, papai, aqui nessa noite, Senhor, recebe os servos, Paizinho, que vieram diante do Teu altar, diante, Senhor, da Tua presença, que vieram aqui, Paizinho querido, porque entendem, Senhor, que são dependentes da Tua presença, da Tua graça. Há corações aqui, Paizinho querido, que estão angustiados, mas em nome de Jesus Cristo, Pai, eu quero, aleluia, te pedir, Paizinho querido, que toda ação contrária, toda ação das trevas, venha cair por terra aqui nessa noite. Eu venho te pedir, Paizinho querido, como Teu filho, Pai, que Tu venha trazer liberdade, Pai, para a Tua igreja, para os Teus filhos, aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu venho, Paizinho querido, declarar bênção, declarar vitória, declarar o milagre, Senhor, sobre a Tua igreja, aqui nessa noite, Pai. Que aonde há meu coração aberto aqui nessa noite, Paizinho querido, eu declaro liberdade do céu. Eu declaro, Paizinho querido, em nome de Jesus Cristo, a vitória, a graça, o milagre. Que toda angústia, toda depressão, toda ansiedade aqui nessa noite venha cair por terra. Paizinho querido, que toda ação contrária que o inimigo levantou sobre a família, sobre a casa, Senhor, dos Teus servos, que venha cair por terra aqui nessa noite. A luz que muitos testemunhos venham ser contados aqui em cima desse altar. Eu venho te pedir, Paizinho querido, que o milagre do céu, a providência do céu, Paizinho querido, venha ser derramado aqui nesse lugar.
Ah, Paizinho querido, que eu não sei da forma, Pai, que Tu vai nos chamar, que Tu vai, Paizinho querido, aleluia, nos alertar, que Tu vai, Paizinho querido, nos trazer, Paizinho querido, para aquilo que Tu quer que nós faça. Mas eu te peço nessa noite, aleluia, que a graça, o poder e a misericórdia venham estar sobre as vidas aqui nessa noite. É a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, minha gratidão, minha adoração a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.